Eu tinha 18 anos na época. Era o começo do verão, então eu estava de férias da escola, sem nenhum trabalho, e passava a maior parte do tempo dentro de casa, jogando videogame, vendo vídeos no YouTube, assistindo TV ou só relaxando mesmo. Naqueles dias meus pais tinham viajado, e eu fiquei com a casa só pra mim. Isso era bem comum e nunca foi um problema. Às vezes eu até chamava alguns amigos, mas naquela noite eu só queria curtir a tranquilidade sozinho. Tava revendo uma das minhas séries favoritas na Netflix e ao mesmo tempo mexendo no celular. Já era tarde, não sei exatamente a hora, talvez umas 11 da noite ou meia-noite, quando ouvi batidas na porta da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. No começo nem me dei conta de que era tarde demais para alguém estar ali, mas antes de abrir a porta, isso me bateu. E ainda bem, olhei pelo olho mágico e vi dois homens. Estavam vestidos de forma parecida e pareciam esperar que alguém abrisse. Fiquei parado por uns segundos, pensando se dizia algo ou só ignorava. No fim, preferi ficar quieto e esperar eles irem embora. Poucos segundos depois, um deles falou: "Oi, viemos falar com o senhor e a senhora Ian." Eu troquei o nome aqui por privacidade, mas eles estavam se referindo aos meus pais. Eu continuei em silêncio. Aquilo não fazia o menor sentido. Mesmo que fosse algo sério, ninguém apareceria naquela hora. Depois de um minuto mais ou menos, vi os dois trocando umas palavras e descendo da varanda. As luzes de fora estavam apagadas, então não dava para ver para onde tinham ido. Só sei que não escutei nenhum carro, nem vi farol nenhum. O que me fez pensar: será que eles vieram a pé? Voltei para o sofá, deixei a TV pausada por precaução e fiquei escutando. Não demorou muito para eu ouvir passos de novo. Eles voltaram até a varanda, mas dessa vez não bateram. Começaram a contornar a casa, levantei rápido e corri até o fundo. Quando olhei pela janela, vi os dois entrando no quintal. Abriram o portão e passaram como se fosse a coisa mais normal do mundo. Me escondi para que eles não me vissem e ouvi eles indo direto para a porta dos fundos. Ficaram conversando baixinho e logo começaram a mexer na maçaneta. Aproveitei a chance para pegar meu celular e correr para o esconderijo mais seguro que pensei: o interior da garagem. Liguei para a polícia e expliquei que dois homens estavam tentando invadir a casa. Menos de um minuto depois, ouvi um estalo alto ecoando pela casa. A porta dos fundos foi forçada e cedeu. Os passos deles ecoaram pelos cômodos até chegarem na escada. Subiram direto para os quartos. Ouvi uma porta se abrindo e logo em seguida sendo fechada. Depois disso, silêncio total. Passei os piores 10 minutos da minha vida, sem fazer barulho, escondido e rezando para a polícia chegar logo. Quando finalmente ouvi as sirenes e vi as luzes lá fora, também ouvi passos rápidos lá em cima. Os dois começaram a discutir entre si. Alguns policiais entraram pelos fundos e subiram direto. Um outro veio até a garagem e me ajudou a sair. Os homens não resistiram à prisão, mas também não falaram nada. Nenhuma explicação. Mesmo depois de semanas, ficou claro que aquilo não era só uma tentativa de roubo comum. Mas no fim, o que conseguiram provar foi só invasão de domicílio. O que mais me assusta é que eles pareciam estar procurando pelos meus pais. E a impressão que ficou é que eles iam simplesmente esperar lá no quarto, até meus pais voltarem da viagem. Até hoje fico pensando: e se eu tivesse falado com eles logo de cara? Será que teria impedido a invasão? Mas, sinceramente, algo no comportamento deles me diz que não. Que mesmo assim, eles teriam entrado. E teriam feito o que achassem necessário para conseguir o que queriam. Moro nos arredores de uma cidade de médio porte em Wyoming. O principal motivo de eu ter escolhido esse lugar foi porque aqui ainda é possível ter um pedaço de terra grande sem gastar uma fortuna, diferente de outros estados. Minha casa é pequena, mas confortável o suficiente para quem vive sozinho. Isso aconteceu há 4 anos, em 2019. Era primavera, e aquele mês parecia um teste de paciência. Chovia praticamente todos os dias, sem trégua. Era um domingo. Eu estava em casa, de folga, só descansando e assistindo TV. Lá pelas 6, 7 da noite, alguém bateu na porta.
O som foi tão abafado pela chuva que eu quase não ouvi. Fui até a entrada e fiquei surpreso ao ver que era um cara desconhecido. Não era entregador, nem vizinho, nem ninguém que eu já tivesse visto. Alguém aparecer assim do nada, no meio do nada, era estranho. Ainda mais com o tempo daquele jeito. Perguntei se podia ajudar e ele, que parecia ter uns 20 e poucos anos, disse que estava acampando na floresta próxima e que tinha se metido em problemas. Pediu um lugar para passar a noite. Pela localização da minha casa, se ele estivesse falando a verdade, até faria sentido ter vindo parar ali, porque eu era a casa mais próxima. E mesmo assim, a mais próxima ficava a uns 5, 6 quilômetros do mato. A chuva só deixava a cena mais incômoda. Eu até fiquei com pena, mas ainda assim era perigoso. Ofereci o telefone para ele ligar para alguém vir buscá-lo. Ele recusou, e sem dizer mais nada, foi embora. Caminhou um pouco pela estrada, de terra, e depois entrou de volta na mata. Foi esquisito, claro, mas em questão de minutos já tinha voltado para o sofá, tentando esquecer. Mais ou menos 2 horas depois, já era noite fechada, percebi um brilho alaranjado pela janela dos fundos. Afastei a cortina e vi uma fogueira acesa, ali, no meio da mata atrás da casa. Era pequena, mas viva, mesmo com a chuva caindo sem parar. Perto dela, tinha uma silhueta parada. A pessoa segurava alguma coisa, mas não conseguia entender se estava virada para casa ou para o meio da floresta. Fechei a cortina na hora e liguei para a polícia. Expliquei que tinha alguém acampando ali atrás e que eu estava preocupado. Sabia que eles iam demorar, talvez 1 hora ou mais, mas pelo menos queria garantir que esse sujeito fosse embora antes que eu tentasse dormir. Depois de desligar, fui dar mais uma olhada. A fogueira ainda estava acesa, mas o homem tinha sumido. Foi quando escutei passos se aproximando. Corri até outra janela e vi ele passando ao lado da casa com uma espingarda nas mãos. Ele virou a esquina e foi direto até a porta da frente. Começou a bater com força. Peguei minha arma, que guardo no armário do corredor, e me escondi atrás da parede da sala, tentando entender o que estava prestes a acontecer. Ele bateu de novo, dessa vez com o cabo da espingarda, quase arrebentando a madeira da porta. Aquilo já não era mais um susto. Era uma ameaça real. Senti que, se eu não reagisse logo, alguém ali ia acabar morto. Mirei na lateral da porta e disparei. O som me deixou meio surdo por alguns segundos. Quando consegui escutar de novo, tudo o que ouvi foi a chuva. Nada de passos, nenhuma voz. Silêncio total. Esperei uns 5 minutos antes de criar coragem para olhar pelo olho mágico. A varanda estava vazia. E lá fora, no barro, dava para ver pegadas indo embora. Ele tinha fugido. Logo após o tiro, a polícia chegou mais tarde e fez uma varredura. Lá perto da fogueira, encontraram uma mochila que, segundo os oficiais, parecia ter sido enterrada e desenterrada poucas horas antes. Dentro, havia coisas que eles descreveram como um possível kit de arrombamento. Ou algo muito pior. Talvez até um kit de assassinato. Disseram que parecia algo preparado com antecedência, como se ele já tivesse ido até ali antes para esconder aquilo, esperando o momento certo para agir. O mais perturbador é pensar que aquilo tudo não foi ao acaso. Aquela pessoa tinha escolhido minha casa. Não sei o motivo. Até hoje ninguém sabe quem ele era, nem onde está. Ainda moro aqui. E todos os dias, quando escurece, fico com a sensação de que ele pode voltar. Durante a maior parte da minha adolescência, morei com a minha mãe em uma casa pequena. Ela trabalhava à noite, então quase todas as noites, entre 8 da noite e 4 da manhã, eu ficava sozinho em casa. Era o normal para mim. Essa história aconteceu poucos meses antes de eu terminar o ensino médio. Era uma noite comum. Lá pelas 7h30, me despedi da minha mãe como sempre fazia. Joguei videogame por algumas horas. Era dia de semana, então eu sabia que não podia virar à noite, mas mesmo assim fui dormir mais tarde do que deveria. Desliguei tudo por volta das 11h30 e subi pro quarto. Mas ainda fiquei mexendo no celular por mais 1 hora, até pegar no sono. Acordei com a sensação de ter ouvido uma porta se fechando no andar de baixo. Olhei pro relógio do lado da cama. Eram 3h30 da manhã.
Presumi que minha mãe tivesse chegado mais cedo do trabalho, então virei de lado e tentei dormir de novo, ouvindo os passos lá embaixo. Só que algo começou a me incomodar. Ela sempre subia direto pro quarto quando chegava, e dessa vez os passos estavam vagando pela casa. Como se a pessoa estivesse andando de cômodo em cômodo, devagar, observando cada canto. Aquilo não era o jeito da minha mãe. Fiquei escutando mais alguns minutos e percebi que os passos não paravam. Não havia pausas. Era como se quem estivesse ali estivesse explorando a casa inteira. Aquilo começou a me deixar tenso. Levantei e acendi a luz do quarto. Assim que fiz isso, os passos pararam. Fiquei alguns segundos tentando escutar qualquer coisa do outro lado, da porta. Nada. Abri devagar e dei uma olhada no corredor. Esperava ver alguma luz acesa lá embaixo, mas a casa inteira estava no escuro. Aquilo me deu um arrepio. Andei em silêncio pelo corredor até chegar ao topo da escada. Me ajoelhei e olhei por entre os vãos do corrimão, tentando ver a sala de estar. Ninguém à vista. Mesmo no escuro percebi que tudo estava no lugar, inclusive meu videogame que eu tinha deixado na mesa. E isso pra mim era sinal de que talvez não tivesse ninguém ali, ou pelo menos que não fosse um assalto, mas eu ainda precisava saber. Era minha mãe? Ou eu estava surtando e ouvindo coisas? Desci devagar até o térreo e chamei por ela. Mãe? Tá aí! Nenhuma resposta, nenhum barulho. Atravessei o corredor e fui até a cozinha. Foi quando vi a pegada. Estava ali, nítida, no piso molhado. E logo depois disso, meus olhos encontraram uma figura sentada à mesa da sala de jantar. Um homem. Usava uma máscara escura e roupas pretas da cabeça aos pés, o que tornava difícil distinguir qualquer traço dele. Ele estava me encarando. Não disse uma palavra, nem se mexeu. Só ficou ali, me olhando, completamente imóvel. Corri de volta pro andar de cima e tranquei a porta do quarto. Peguei o celular com as mãos tremendo e liguei pra polícia. A atendente ficou na linha comigo, me dizendo quanto tempo levaria pro carro chegar. Enquanto isso, ouvi os passos dele começarem outra vez, lentos, atravessando a casa, até pararem bem ali, no pé da escada. Eu sussurrava com a atendente, tentando manter a calma, até ouvir a porta da frente se abrir e os passos irem embora. Menos de 30 segundos depois, vi faróis se aproximando pela janela. Era minha mãe chegando. Saí correndo pela porta e fui direto até ela, desesperado, tentando explicar o que tinha acabado de acontecer. A polícia fez uma varredura completa, mas não encontrou nada que pudesse identificar o homem ou explicar o que ele queria. Só que ficou claro pra mim que ele não entrou ali pra roubar, e também não parecia interessado em mim. Tudo indica que ele estava esperando por ela. Faz sentido quando penso que ele entrou poucos minutos antes da hora que ela normalmente chegava em casa. Fico me perguntando o que teria acontecido se eu não tivesse descido pra ver quem estava lá embaixo, ou se minha mãe tivesse entrado um minuto antes, sem saber que alguém estava sentado ali, esperando no escuro. Tenho 32 anos e moro sozinho numa casa isolada, numa área rural. Meus vizinhos mais próximos vivem a quase 1 quilômetro daqui, e embora às vezes a gente converse, eu costumo ficar na minha. Só vou até a cidade quando realmente preciso. Como sou meio aposentado, passo a maior parte do tempo em casa, mas em algumas épocas do ano faço uns trabalhos como contratado. Era final de outono quando isso aconteceu. Naquele dia, eu estava do lado de fora guardando o que sobrou da temporada. Cortadores de grama, ferramentas, algumas tralhas que tinham ficado espalhadas pelo quintal. Tava me preparando para o inverno, basicamente. Enquanto andava pelo terreno, vi algo estranho. Um homem caminhando devagar pela estrada de terra que liga à minha entrada. Ele não carregava nada. Nenhuma mochila, nenhuma bolsa. Nada que indicasse que estava acampando ou viajando. Aquela estrada não leva a lugar nenhum além de umas poucas casas. E a cidade mais próxima está a pelo menos 4 horas a pé. Fiquei olhando até ele desaparecer na distância. Depois conferi para os dois lados. Não havia nenhum carro parado por perto. Aquilo me incomodou por uns minutos, mas logo voltei ao que estava fazendo. Terminei de guardar tudo antes de escurecer e entrei para jantar. Enquanto comia, ouvi um barulho seco vindo lá de fora. Foi um baque de madeira, alto o bastante para me fazer levantar na hora. Parecia ter vindo da direção do galpão. Fui até a janela e olhei.
A porta da estrutura estava escancarada. Ela era antiga, mas nunca tinha aberto sozinha desse jeito. Não sabia o que esperar, mas senti que precisava dar uma olhada. Peguei minha carabina por precaução, mesmo achando que seria só um problema de tranca. Caminhei pelo campo até o galpão, prestando atenção em tudo. A noite estava silenciosa. Nada de animais, nenhum barulho de passos, nenhum sinal de movimento. Chegando lá, apontei a lanterna para dentro. Tudo parecia no lugar. Ainda assim, entrei e fiz uma busca rápida, olhando em cada canto, mas não encontrei nada estranho. Fechei a porta com cuidado e me certifiquei de trancá-la direito antes de voltar. Foi na metade do caminho de volta que algo começou a me incomodar. Uma sensação estranha, pesada. Não tinha explicação, só sentia aquilo crescendo conforme me aproximava da casa. Assim que entrei, tranquei a porta e fui andando pelo corredor. Foi aí que vi uma pegada marcada no chão da entrada. Acendi a luz e vi que havia várias, todas indo na direção do quarto de hóspedes, que estava vazio desde o último verão. O coração disparou. Segurei a arma com mais firmeza e fui me aproximando da porta. Encostei o ouvido na madeira e ouvi alguém respirando. Do outro lado, antes que eu pudesse reagir, a maçaneta girou na minha mão e a porta se abriu com força. Dei 2 passos para trás, apontando a arma, e vi o homem parado na minha frente. Era o mesmo da estrada. Estava segurando uma pá de metal como se fosse uma arma. O rosto dele estava transtornado, parecia prestes a avançar em mim. Eu gritei para ele não se mover, tentando soar o mais ameaçador possível. Mesmo completamente apavorado por dentro, ele parou, mas não tirava os olhos de mim. Aquela expressão de raiva não saía do rosto dele. E eu ali, sem saber o que fazer. Se eu ligasse para a polícia, levariam pelo menos 1 hora para chegar. Não sabia se teria coragem de manter ele ali, sob a mira da arma, durante todo esse tempo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que, do nada, ele jogou a pá em minha direção. Me desviei e, antes que eu pudesse reagir, ele correu de volta para o quarto. Corri atrás, mas ele já estava se esgueirando pela janela. Só tive tempo de vê-lo pulando e sumindo no campo aberto, correndo para dentro da escuridão. Nunca mais o vi. Nunca soube quem era, de onde veio ou o que queria exatamente. Só sei que se eu não estivesse armado naquela hora, ou se ele tivesse conseguido me surpreender antes, é bem provável que eu não estivesse mais aqui para contar isso. Não costumo viajar muito para fora da cidade. Então essa foi uma das poucas vezes em que precisei passar a noite em algum lugar que não fosse a casa de um amigo ou parente. A região para onde eu ia era pequena, e os poucos hotéis que encontrei pareciam bem caídos. Mas para minha surpresa, havia uma casa listada no Airbnb. Era a minha primeira vez usando o site, mas o lugar parecia decente. Com certeza melhor do que os hotéis. Solicitei as datas e, em poucos minutos, a reserva foi confirmada. Na semana seguinte, comecei a viagem. A cidade ficava a mais de 14 horas, de onde eu morava, e quando finalmente cheguei lá já era bem tarde. O lugar parecia deserto. Nenhuma luz acesa nas casas, lojas fechadas, nenhuma alma na rua. Tudo vazio. Eu sabia que era madrugada e não esperava movimento, mas mesmo assim, aquele primeiro contato com a cidade teve algo de estranho. Segui por uma estrada escura, cercada por árvores e curvas, até que finalmente cheguei na casa. Era uma das poucas com as luzes externas acesas, e notei também uma janela no segundo andar com luz acesa. Achei que o último hóspede devia ter esquecido, então não dei importância. Usei o código que recebi por e-mail, entrei e tranquei a porta. Deixei minhas coisas no canto da sala e subi direto para apagar aquela luz. Era um quarto de hóspedes, com nada além de uma cama e um criado mudo. Apaguei e fui para o quarto principal ajeitar minhas coisas. Eu só ia passar uma noite lá, mas tinha reservado 2 porque precisava ficar até tarde no dia seguinte. Fiquei acordado por cerca de 1 hora antes de deitar. Tentei dormir, mas o sono não vinha. Foi quando ouvi um barulho seco vindo das paredes da casa. Sentei na cama, tenso, tentando entender o que poderia ter causado aquilo. Sem nenhuma ideia clara, fui até a porta e abri com cuidado. O corredor lá fora estava escuro e completamente silencioso. Nenhum som, apenas o vento mexendo a estrutura da casa. Voltei para o quarto e fechei a porta devagar. Mas alguma coisa me fez parar ali. Aquela sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar.
Fiquei parado, ouvindo. E aí começaram os sons. Pequenos rangidos no chão, como passos muito leves. Colei o ouvido na porta e ouvi os passos se aproximando, vindo do outro quarto, depois pelo corredor, até parar bem na frente da porta. Meu coração disparou. Eu segurei a maçaneta com força, tentando manter firme. E logo senti alguém tentando abri-la suavemente, como se estivesse testando se estava trancada. Quando eu resisti, a pessoa parou, mas só por um segundo. Do nada, a maçaneta foi forçada com violência e alguém bateu contra a porta. Ela se abriu pela metade antes de eu conseguir empurrar de volta com o corpo. No breu do corredor, consegui ver parte de um rosto. Os olhos estavam cheios de raiva, como se eu tivesse feito algo pessoal contra ele. Não sei como, mas consegui forçar a porta de volta para o lugar e travar a fechadura. Do outro lado, ele tentou abrir de novo, sem sucesso. Depois de xingar algumas coisas para mim, correu escada abaixo e saiu da casa. Ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer, liguei para a polícia. Por ser uma cidade pequena, eles chegaram até rápido. O dono do Airbnb assumiu o caso depois que fui embora no dia seguinte. Eu nunca soube quem era aquele homem, nem o que ele queria exatamente. Mas uma coisa eu sei. Ele parecia pronto para me machucar, como se estivesse tomado por algum tipo de fúria pessoal. Desde então, nunca mais usei o Airbnb. E, sinceramente, acho que vai demorar muito até eu pensar em tentar de novo. Isso aconteceu há uns 3 anos. Eu estava passando uns dias fora para visitar meu irmão. Ele mora a cerca de 6 horas de mim, então a gente não se vê com frequência. Como o apartamento dele só tem um quarto, precisei alugar outro lugar para ficar. Encontrei uma casa de aluguel bem próxima ao AP dele. O valor era praticamente o mesmo dos hotéis da região, então parecia uma boa escolha. Cheguei na cidade logo de manhã, almocei com meu irmão, passamos no mercado e, por volta das 5 da tarde, voltei para o lugar onde eu ia dormir. A casa era simples. Tinha um sofá, uma TV e uma cama. Pelo preço, já esperava algo básico. Fiquei acordado até umas 9 da noite. Depois fui deitar. Tinha sido um dia longo e eu estava exausto, querendo só dormir bem. Demorei mais do que queria para pegar no sono, mas acabei apagando depois de 1 hora mais ou menos. Acordei no meio da madrugada sem nem precisar ver o relógio para saber que ainda era cedo. O quarto estava escuro, completamente quieto. Até que ouvi passos. Passos lentos, andando pelo corredor. Fiquei imóvel, deitado, o corpo travado. Os passos foram seguidos por um barulho leve, uma porta sendo fechada com cuidado. Depois disso, silêncio total. Quando consegui me mexer, levantei e fui espiar. No fim do corredor dava para ver a porta da frente, a mesma que eu tinha certeza de ter ouvido se fechar. Mas eu não sabia se a pessoa ainda estava ali ou se já tinha ido embora. Andei pela casa com cautela, verificando os cômodos, mas não vi ninguém. A única coisa estranha era a porta da frente que estava destrancada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum objeto fora do lugar, nem pegadas. Liguei para a polícia. Eles chegaram até rápido, mas foram bem pouco úteis. Disseram para eu checar os trincos e entrar em contato com o dono da casa. E foi isso. Fiquei acordado o resto da noite esperando amanhecer. Mais tarde, falei com o dono da casa e expliquei o que tinha acontecido. Ele disse que trocaria o código da fechadura e me avisou quando fez isso. Aquilo me deixou um pouco mais tranquilo. Saí de novo com meu irmão, fomos jantar e tomar umas bebidas, e ele me deixou de volta na casa por volta das 8 ou 9 da noite. Apesar do cansaço, aquela sensação de alerta ainda estava comigo. Cada vez que meus olhos quase fechavam no sofá, minha cabeça se enchia de medo. Medo de que quem quer que fosse tivesse voltado. Decidi que não ia dormir daquele jeito. Me levantei e fiz uma nova ronda pela casa, só para ver se encontrava algo fora do normal. Passei pela sala, cozinha e fui pro quarto. Abri o armário, chequei o banheiro anexo. Tudo parecia em ordem, mas bem na hora que eu ia sair do quarto, ouvi passos. Correndo pelo corredor, virei de repente e só consegui ver um vulto. Um homem grande que bateu a porta do quarto com força. Escutei os passos dele indo para a sala. Fiquei parado ali, em silêncio, ouvindo.
Ele andou pela sala e pela cozinha por uns 2 minutos. E então, ouvi a porta da frente se abrir e fechar. Dessa vez a polícia veio rápido e o dono da casa apareceu, também. A sala e a cozinha estavam destruídas. Móveis virados, armários escancarados, tudo jogado no chão. Mas estranhamente, nada havia sido roubado. Parecia que ele estava procurando algo específico. Depois disso não fiquei mais lá. Peguei um quarto em um hotel e esperei o fim da viagem. Nunca tive mais informações. O dono não me atualizou e eu nunca soube quem era aquele homem. Até hoje, o que mais me assombra é o seguinte: naquela primeira noite eu revirei a casa inteira, e mesmo assim ele estava ali, escondido, observando. Então eu me pergunto, onde ele estava? Há quanto tempo ele já estava dentro da casa comigo? E o que teria acontecido se eu tivesse dormido no sofá? Eu tinha 22 anos e morava sozinho numa casa bem pequena, de um quarto só, num dos bairros mais baratos da cidade. Era uma sexta-feira à noite e depois do trabalho eu me conectei com alguns amigos para jogar online. Chovia forte lá fora e, como eu não tinha nada para fazer no dia seguinte, era a noite perfeita para virar jogando. A gente estava no meio de uma partida quando ouvi um barulho que me fez pausar tudo. Foi um baque vindo do andar de cima. A primeira coisa que pensei foi que talvez tivesse começado um vazamento no telhado por causa da chuva. Subi para dar uma olhada. Só tinha meu quarto e um banheiro pequeno lá em cima, e nenhum sinal de goteira, infiltração ou qualquer coisa fora do normal. Voltei, continuei jogando e fiquei online até por volta das 2 da manhã, quando o pessoal começou a sair. Desliguei tudo, me joguei no sofá com uns petiscos e fiquei vendo vídeo no celular. 10 minutos depois, outro baque. De novo no andar de cima. Dessa vez o som veio meio abafado, quase como se tivesse acontecido no telhado. Subi de novo, fiz uma varredura completa no quarto e no banheiro, mas nada. Eu sabia que não era trovão. O barulho vibrava pelas paredes como se algo tivesse batido de verdade na casa. Depois de um tempo procurando sem encontrar explicação, resolvi sair, mesmo com a chuva, para ver o que dava para perceber do lado de fora. A princípio, tudo parecia normal, mas aí reparei num galho de árvore chegando bem perto da lateral da casa. Era grosso, firme e mesmo com a ventania não se mexia tanto assim. Não parecia ter força ou ângulo para bater na estrutura. Enquanto eu olhava o galho, percebi algo estranho. Uma janelinha pequena, quase escondida por trás da árvore. Ela ficava acima da janela do meu quarto, o que significava que só podia dar para um sótão. O problema é que, até aquele momento, eu nem sabia que a casa tinha um sótão. Nunca tinha visto nenhuma abertura ou alçapão que indicasse isso, e o telhado era baixo, não parecia ter espaço suficiente para um cômodo ali. Voltei para dentro ainda mais curioso e comecei a procurar a entrada. Demorou um pouco, mas achei. Estava no teto do meu armário. Era quase invisível, nivelado com o teto, com só umas frestinhas nos cantos. Subi numa caixa e puxei a tampa. A escada de metal desceu com um rangido enferrujado e na mesma hora um cheiro podre me atingiu. Logo em seguida, outro baque. Só que agora parecia vir de baixo, como se algo tivesse se mexido ali dentro. O espaço era minúsculo, devia ter no máximo uns 60 centímetros de altura. Me apoiei nos degraus e olhei lá para dentro. Era como um túnel largo e escuro. E lá no fundo, perto da janela, eu vi um homem. Estava agachado, apoiado nas mãos e nos pés, encarando direto na minha direção. Na mesma hora, quase caí da escada. Pulei e saí correndo da casa. Peguei o celular e chamei a polícia ainda no quintal, debaixo da chuva. Quando eles chegaram, encontraram o cara lá em cima e o detiveram. Era um morador de rua. Ele tinha subido pela árvore, entrado pela janela e estava morando ali havia pelo menos uma semana sem que eu percebesse. Tudo aquilo parecia um absurdo. Mudei logo depois e desde então, toda a casa que eu moro é a primeira coisa que eu checo. O sótão. Mas até hoje, o que me vem à cabeça com mais frequência é aquela imagem. O homem agachado, no escuro, me observando com os olhos arregalados. Uma mistura estranha de medo e algo que eu até hoje não sei explicar.
Nos últimos anos, minha rotina tem sido uma só. 2 empregos, saindo de casa às 6 da manhã e voltando só por volta das 10 da noite. Depois é cama e no dia seguinte tudo de novo. Não é o ideal, mas é o que tenho conseguido manter. Isso foi há só alguns meses. Numa noite como qualquer outra, cheguei em casa, tomei banho e comecei a me preparar para dormir. Enquanto tomava banho, ouvi um barulho do lado de fora do banheiro. Um som leve, mas claramente ali, do outro lado da porta. Saí rápido para verificar, mas não vi nada. Pensei que pudesse ser a casa estalando ou algo assim. Terminei de me arrumar e fui dormir. Durante toda a noite, os sons continuaram. Barulhos esquisitos, vindos de vários pontos da casa. Eram uns rangidos estranhos, como se tivesse um vento forte balançando a estrutura. Mas não tinha vento nenhum. E nem fazia sentido a casa estar fazendo aquele tipo de ruído. No meio da madrugada, cheguei a levantar e andar pelos cômodos, tentando descobrir o que podia estar causando aquilo, mas não encontrei nada. No dia seguinte, fui trabalhar exausto, só com café para me manter acordado. Quando voltei, tudo o que eu queria era uma noite de sono decente. Fui direto pro andar de cima e liguei o chuveiro. Só que, antes mesmo de entrar, ouvi de novo aquele som, do lado de fora da porta. Dessa vez eu tive certeza. Era como se alguém estivesse parado bem ali, na frente da porta, e tivesse passado andando pelo quarto. Mesmo parecendo impossível, parecia real demais. Eu sabia que precisava verificar, mas eu estava tão nervoso que mal conseguia pensar. Depois de criar coragem, olhei o quarto, depois a casa toda. Tudo aparentemente normal, mas por dentro eu já estava convencido de que tinha alguma coisa errada naquela casa. Talvez fosse dentro das paredes ou debaixo do piso. Voltei pro quarto, me lavei rapidinho e fui direto pra cama. Era quase meia-noite. Quando acordei, senti imediatamente que algo estava errado. O quarto estava totalmente escuro, o silêncio era absoluto e eu não fazia ideia do que tinha me acordado, mas sabia que tinha relação com aqueles sons. Olhei para a porta e vi uma leve movimentação de sombra passando por baixo. Meu coração disparou. Fiquei paralisado por alguns segundos, observando, até que vi a sombra se afastar e ouvi passos, lentos, seguindo pelo corredor do andar de cima. Respirei fundo e pulei da cama. Abri a porta com tudo, e no final do corredor, vi a silhueta de um homem. O que mais me marcou foram os olhos, fixos em mim, com um olhar que misturava raiva e inquietação. Tranquei a porta do quarto imediatamente. Dava para ouvir ele descendo as escadas, e só depois de uns 30 segundos eu ouvi a porta da frente sendo aberta e fechada. Liguei para a polícia na mesma hora. Eles chegaram rápido, mas não conseguiram fazer muita coisa. Encontraram alguns indícios de que ele já estava na casa havia dias, mas não muito além disso. Até hoje eu não sei onde ele se escondia. Fico pensando se, quando eu ouvia os passos passando pela porta do banheiro, ele estava deitado na minha cama. E quando eu entrava no chuveiro, ele aproveitava para sair e se esconder no armário ou em algum outro canto. Também me pergunto por que ele ficou lá embaixo antes de sair, mesmo sabendo que eu tinha visto ele e provavelmente já tinha chamado a polícia. Até hoje fico tentando entender o que aconteceu de verdade. Mas saber que alguém passou dias escondido na minha casa, enquanto eu dormia, é um pensamento que nunca mais saiu da minha mente. No ano passado, me mudei para uma casa nova, bem afastada da cidade. Como meu novo trabalho era remoto, não fazia mais sentido continuar pagando caro para morar num lugar lotado. Nos primeiros meses, eu estava curtindo tudo. O silêncio, o espaço, a distância das pessoas. Era exatamente o que eu precisava. Só que numa tarde comum, durante a semana, alguém bateu na minha porta. Foi a primeira vez que alguém apareceu ali desde que eu me mudei. Então, confesso que fiquei um pouco surpreso. Fui até a porta e, quando abri, dei de cara com um homem alto, aparentando ter uns 50 anos. Perguntei como podia ajudar, tentando parecer simpático, achando que devia ser algum vizinho de longe vindo se apresentar. Mas, em vez de responder, ele se inclinou para o lado e começou a olhar lá para dentro da casa, como se estivesse tentando ver se tinha mais alguém comigo. Aquilo me incomodou na hora. Instintivamente puxei a porta e me coloquei na frente, bloqueando a visão dele. Sem dizer uma palavra, o homem se virou e foi embora.
Fiquei parado observando até ele chegar no final da minha entrada de carro e entrar num carro estacionado na rua. Depois, simplesmente foi embora. Aquela situação foi tão esquisita que eu não consegui nem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Mais tarde, naquela noite, resolvi ficar em casa para jantar, só para garantir que ele não voltasse. Pensei em chamar a polícia, mas fiquei com receio de parecer exagerado. Afinal, o cara só bateu na porta e não fez nada. Mas lá pelas 9 da noite, liguei a TV tentando relaxar antes de dormir. E então ouvi vozes do lado de fora. Mudei para a TV no mudo e prestei atenção. Era difícil entender, mas dava para distinguir pelo menos 2 pessoas conversando do lado de fora, nos fundos do quintal. Fui até a janela de trás e abri a persiana. No meio da escuridão consegui ver 2 figuras andando entre as árvores. Uma delas carregava um objeto longo, tipo uma ferramenta, mas não consegui enxergar direito a outra. Segui com o olhar até onde consegui, até que eles foram pro lado da casa e sumiram da minha vista. Fui até a janela lateral, mas eles já tinham parado de falar e não dava mais para ver nada. Verifiquei todas as janelas da casa tentando localizar algum movimento, mas não vi nada. De repente, alguém bateu forte na porta da frente. O barulho me fez pular de susto. Fui andando devagar até a porta, sem fazer barulho, e olhei pelo olho mágico. Tinha um homem parado ali, vestido de preto e com o boné abaixado, escondendo parte do rosto. Sem dúvida, era um dos 2 que eu tinha visto no quintal. Mas... e o outro? Gritei, perguntando o que ele queria, imaginando que já soubessem que eu estava em casa, ou talvez tentando assustá-los. O homem continuou parado, olhou para o lado da casa e depois voltou a encarar a porta. Aquilo me gelou por dentro. Fui correndo para a sala pegar meu celular para ligar para a polícia, mas fui interrompido por um som alto vindo dos fundos da casa. Um cara estava batendo com uma pá na porta dos fundos. Ele me viu, parou por um segundo e depois saiu correndo. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando decidir se ligava para a polícia ou se me escondia. Mas antes que eu tomasse uma decisão, ouvi batidas vindo da janela lateral. Era o mesmo som, repetitivo, como se ele estivesse tentando quebrar o vidro. Peguei o celular e disquei o número da polícia, enquanto as batidas continuavam. Mas, no momento em que atenderam a ligação, tudo ficou em silêncio. Absoluto. Fiquei ali, esperando sem fazer barulho até que os policiais chegaram. Quando saí para recebê-los, houve uma movimentação do lado de fora. Era o homem da porta, o mesmo que apareceu mais cedo. Ele ainda estava por ali. Quando os policiais o detiveram, ele simplesmente se recusou a falar qualquer coisa. Negou tudo, mesmo com as marcas de dano nas portas e janelas. Mesmo dias depois, ele nunca explicou o motivo de ter aparecido lá 2 vezes naquele mesmo dia. Tudo isso permanece sem explicação, e até hoje me arrepia pensar nisso. Por que esse homem insistia em tentar arrombar minha porta e qual era o papel do sujeito que apareceu na minha entrada? Acabei me afastando de tudo aquilo. Mudei de casa nos meses seguintes. Desde então só fico com a esperança de que, se ele teve algum interesse, ele não estivesse atrás de mim. Ou, pior ainda, que ainda esteja por aí. Naquela época, eu estava vendendo uma cadeira de escritório pelo Mercado Livre, já que não tinha mais utilidade para ela. Ela estava em perfeito estado, praticamente sem uso, mas eu já não tinha mais utilidade para ela. Depois de alguns dias, recebi uma mensagem de um cara interessado em comprar a cadeira. Trocamos uma ligação rápida e ele me pareceu, à primeira vista, um cara normal, disposto a pagar o que eu pedia. Tudo parecia estar perfeito. Marcamos de nos encontrar num estacionamento de um supermercado, já que prefiro lugares públicos. Na tarde de sexta, liguei para o cara e avisei que estava a caminho. Dirigi até o estacionamento e cheguei pontualmente. Ele disse que vinha num Honda Civic escuro, um modelo bem básico, e estranhamente sabia exatamente qual carro eu dirigia. Por isso, eu esperava que ele percebesse minha presença e viesse me cumprimentar. Mas o tempo passou e ele não apareceu. Mandei uma mensagem e, após uns minutos, liguei de novo. Ele não atendia mais. Fiquei quase 1 hora no estacionamento, olhando o celular, aguardando uma mensagem ou uma ligação. Mas nada. Quando o sol começou a se pôr, decidi voltar para casa. No caminho de volta, fiquei irritado e frustrado.
por ter perdido tempo à toa. Mas, no meio do trajeto, percebi que um carro estava me seguindo há bastante tempo. Tentei não me apavorar, mas não era coincidência. Assim que entrei na minha rua, o carro virou na direção oposta. Entrei em casa, larguei o celular e as chaves no balcão. Fui até o carro para buscar a cadeira que havia levado. No momento em que comecei a descer a garagem, um carro apareceu e parou bem em frente à minha casa. Olhando bem, parecia muito com o que tinha me seguido antes. Um sedã vermelho escuro, bem velho com a lataria tomada por ferrugem. Peguei a cadeira o mais rápido que pude e entrei, trancando todas as portas e fechando a garagem. Fui direto para a janela espiar. O carro ainda estava ali, com o motor ligado. Olhei o celular de novo, tentando ver se o cara tinha mandado alguma mensagem, mas ainda nada. Foi aí que fiquei ainda mais nervoso. Depois de 1 minuto, ouvi o som da porta do carro abrindo e fechando. Corri até a janela e vi alguém parado do lado de fora. Ele estava vestido de roupas escuras e parecia inspecionar cada detalhe da minha casa. Na hora, fechei as cortinas e liguei para a polícia. Expliquei para a atendente que um sujeito estranho estava do lado de fora e que eu tinha a sensação de que ele me seguira desde o Walmart. Ela me garantiu que uma viatura estava a caminho. Agradeci, desliguei e levantei um pouco a cortina para espiar de novo. O carro ainda estava lá, mas o homem já tinha sumido. Meu coração começou a acelerar. Fui de uma janela para outra, tentando descobrir onde ele tinha ido. Foi só quando cheguei na porta dos fundos que o vi de novo. Ele estava dentro do meu quintal, parado, olhando direto para casa. Não dava para saber o que ele queria, mas era impossível não sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. Em silêncio, ele começou a andar pela lateral da casa. Corri para frente, olhei pela janela esperando ver ele voltando para o carro, mas nada. Dei a volta de novo, olhei por todas as janelas, mas ele simplesmente sumiu. Uns minutos depois, a viatura finalmente chegou. O carro ainda estava estacionado em frente à minha casa, mas o homem tinha desaparecido. E o mais estranho é que o veículo estava completamente vazio. Nada dentro, nenhum papel, nenhum pertence, nem mesmo uma digital. A polícia descobriu depois que o carro fora comprado num ferro velho anos atrás. Esse era o único registro que havia dele. Os policiais estavam tão confusos quanto eu. O sujeito sumiu do nada, abandonou o próprio carro e, até onde se sabe, nem tentou invadir a casa. Mas quase dá para afirmar com certeza que era o mesmo homem com quem eu tinha falado pelo anúncio. O mesmo que usou um e-mail falso e uma conta impossível de rastrear para marcar o encontro no supermercado. E o mesmo que, aparentemente, me seguiu até em casa. Já se passaram alguns meses desde aquele dia, mas o receio ainda não saiu. Se ele não pretendia invadir logo naquele momento, por que andar pela casa inteira como se estudasse o terreno? A sensação é que ele estava planejando voltar, esperando o momento certo para terminar o que começou. Quando eu tinha 21 anos, tomei uma decisão ruim de sair da casa dos meus pais antes de conseguir me sustentar sozinho. Fazia meses que eu estava tentando me virar com o que dava, procurando apartamentos baratos, gente para dividir aluguel, qualquer coisa que me permitisse morar fora. Vi uma publicação no Facebook sobre um quarto para alugar, bem perto de onde eu morava. Era uma casa com 2 quartos, e o dono estava alugando o segundo. Mandei mensagem e ele respondeu quase na hora. Fez algumas perguntas básicas. Depois mandou um documento cheio de regras sobre como seria morar lá. Nada demais, só coisas óbvias, tipo manter a casa limpa e respeitar o espaço do outro. Depois que concordei com tudo, ele me chamou para conhecer o lugar no mesmo dia. E quando eu cheguei lá, fiquei impressionado. A casa era impecável. Tudo parecia novo, bem decorado, arrumado, quase como aquelas casas de catálogo. Mas o Renato não tinha nada a ver com aquele lugar. Devia ter uns 20 e tantos anos, mas o jeito dele era estranho. Falava meio estranho e usava uma camiseta toda suja. Ainda assim, eu estava tão empolgado com a ideia de sair de casa que nem dei bola para isso. Uma semana depois, aluguei uma van, coloquei minhas coisas dentro e fui para casa nova. Mas assim que entrei, levei um susto. O lugar estava completamente diferente, quase vazio. Sem decoração, sem móveis,
Só um sofá velho jogado na sala. Parecia uma casa completamente diferente daquela que eu tinha visto antes. Renato estava lá, agindo como se tudo estivesse normal. Falava sem parar sobre como estava feliz por ter um colega de casa. Perguntei sobre os móveis e o que tinha acontecido com a decoração toda, mas ele ignorou a pergunta e foi direto ajudar a descarregar minhas coisas. Achei aquilo tudo bem esquisito, mas mesmo assim, decidi ficar. Nas primeiras semanas eu quase não via o Renato. Ele falava que trabalhava demais e só aparecia de madrugada. Até aí, tudo bem. Mas com o tempo, comecei a perceber que ele praticamente não aparecia mais. No máximo uma vez por semana. E sempre tarde da noite. Ficava um tempo no andar, de baixo e depois sumia de novo. Por um lado, era ótimo ter a casa só pra mim. Mas ao mesmo tempo, aquilo me deixava inquieto. Por que ele me convenceu a me mudar se nem aparecia? Até que numa madrugada, por volta das 2, depois de semanas sem vê-lo, fui acordado com ele batendo com força na porta do meu quarto, gritando meu nome. Levantei assustado e abri a porta. Ele estava lá, todo suado, com uma expressão tensa e nervosa. Disse apenas, "Não sai do seu quarto." E puxou a porta da minha mão, fechando com força. Fiquei travado ali, tentando entender o que estava rolando. Alguns segundos depois, ouvi barulhos pesados vindo do andar de baixo, como se ele estivesse arrastando algo grande e levando até a garagem. Desci correndo, e o chão da cozinha até a garagem estava todo sujo, com marcas de lama ou terra, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa ali. Fui tentar abrir a porta, mas estava trancada por dentro. Na hora percebi que eu precisava sair dali. Peguei as chaves do carro e saí de lá o mais rápido que consegui, ligando para a polícia enquanto dirigia. Quando os policiais chegaram, Renato já tinha sumido. E o mais estranho, a sujeira no chão havia sido completamente limpa. Parecia que nada daquilo tinha acontecido. Depois de alguns dias, descobri que o Renato nem era o dono da casa. Ele estava alugando o imóvel de outra pessoa. Todos os papéis que ele tinha me feito assinar eram falsos. E nem dá para ter certeza se aquele era o nome verdadeiro dele. Desde aquela noite, ele nunca mais foi visto por lá. Até hoje, eu não sei o que realmente aconteceu naquela casa. Só sei que ele estava desesperado para que eu não saísse do quarto naquela noite. E considerando que ele desapareceu logo depois, é difícil não imaginar o pior. Mas o que me assusta de verdade é pensar por que ele quis tanto que eu morasse lá com ele. A impressão que eu tenho é que ele tinha um plano, e eu só consegui escapar antes de virar parte dele. Faz 3 anos que me mudei a alguns estados mais para o sul, ali pelo litoral leste. Foi uma mudança meio no impulso, por causa do trabalho. Ou melhor, por causa do dinheiro. A grana estava curta, e eu nem tive como visitar o novo lugar antes de fechar o aluguel. Como era só um contrato de locação, achei que não tinha tanto risco. A mudança aconteceu no meio de setembro. Os caras da transportadora vieram, empacotaram tudo e levaram para casa nova. Eu ainda não tinha chegado, mas o dono da casa foi gente boa e deixou eles entrarem para descarregar as coisas. Cheguei só na semana seguinte, numa segunda-feira à noite. Era a primeira vez que eu estava vendo a casa de verdade. Ela estava uma bagunça, cheia de caixas por todo lado e os móveis, largados em qualquer canto. Mas tirando isso, a casa em si era tranquila. A divisão dos cômodos era meio diferente. Tudo em um único andar, com a sala e a cozinha de um lado, e do outro um corredor longo que levava para os quartos e banheiros. Como já estava tarde, fui direto para o quarto principal e comecei a montar a cama. Depois disso, apaguei todas as luzes e deitei para dormir. Ainda não tinha colocado nenhum relógio no lugar, então não faço ideia de que horas eram quando acordei com um barulho estranho. No começo achei que fosse só algum som normal da casa, tipo madeira estalando ou algum cano fazendo barulho. Mas por precaução, resolvi levantar e dar uma olhada. Se fosse algo sério, eu precisava avisar o dono. Quando cheguei perto da porta do quarto, percebi que o som não vinha dali. Era mais ao fundo, no corredor. Abri a porta. Na mesma hora, o barulho parou. Do nada. O corredor estava completamente escuro. Acendi a luz. Nada. Fui andando devagar, prestando atenção em tudo, e dei uma olhada na sala. Tava do mesmo jeito que eu tinha deixado,
mas ainda assim acendi as luzes para conferir direito. No chão, entre as caixas, tinha várias pegadas. Achei que deviam ser dos caras da mudança. Como não vi mais nada fora do lugar, voltei pro quarto. Demorei para pegar no sono de novo. O que me incomodava era como o barulho parou exatamente quando abri a porta. Fiquei tentando pensar em alguma explicação que fizesse sentido, mas nada vinha à cabeça. Acabei dormindo de novo, mas não durou muito. Foi como se eu tivesse acabado de fechar os olhos quando ouvi um baque forte, seguido de passos correndo pelo corredor. Abri os olhos na hora. A porta do quarto estava completamente aberta. No chão dava para ver pegadas bem definidas, indo direto até a minha cama. Levantei rápido e corri para ver se encontrava alguém. Mas quem quer que fosse já tinha sumido. Só restaram as marcas arrastadas, como se a pessoa tivesse saído correndo. Me tranquei no banheiro e liguei para a polícia dali mesmo. Eles chegaram logo. Deram uma olhada, mas não encontraram nenhum sinal de arrombamento. Só as pegadas. Tentei me convencer de que talvez alguém tivesse entrado na casa durante a semana, antes de eu chegar. Mas mesmo assim, tinha alguma coisa que não fazia sentido. Depois que terminei de desempacotar e conferir tudo caixa por caixa, nada parecia estar faltando. Nenhum objeto, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso me deixou ainda mais encucado. O que exatamente essa pessoa estava fazendo dentro da casa? E por que foi até a beira da minha cama? E aquele baque? O que foi aquilo que eu ouvi antes dos passos correndo? O dono da casa foi rápido em me oferecer a chance de sair do contrato. Disse que eu podia cancelar o aluguel numa boa, desde que não falasse nada sobre o que aconteceu. Na hora, achei que ele só queria evitar que o pessoal da região se assustasse e ninguém mais quisesse alugar o lugar. Mas hoje, eu penso diferente. Eu tinha 26 anos quando minha mãe morreu do nada. Ela trabalhava que nem louca para me dar tudo o que podia, e eu era filho único. Herdei a casa dela e me vi diante de duas opções: vender o imóvel ou me mudar para lá e economizar uma grana. Naquela época, eu vivia num apartamento apertado, cheio de infiltrações. Era tudo que eu conseguia pagar. Mesmo assim, a ideia de morar de graça num lugar quitado me animou. Planejava juntar dinheiro por alguns anos, quitar dívidas e, quando chegasse o momento, vender tudo para comprar o AP dos meus sonhos. Quando meu contrato de aluguel acabou, aluguei uma van, empacotei minhas poucas coisas, só umas caixas de livros, algumas roupas e poucos móveis, e atravessei a cidade até aquele campo esquecido. A região, antes tomada por plantações, agora era só mato alto e terras abandonadas. Vi, no portão, uma placa velha. Propriedade particular. A trilha de terra, tomada pelo capim, levava a um celeiro reformado onde minha mãe morara por décadas. No caminho senti o vento úmido e o cheiro de terra molhada. Um contraste forte com meu AP velho e seco. Passei a primeira semana limpando cada cômodo. Tirei o pó dos quadros antigos, vi minha mãe sorrindo num casamento e até eu, ainda criança de bicicleta no quintal, estampado em uma fotografia amarelada. Vasculhava gavetas e encontrava de tudo. Um copo esquecido, moedas antigas e até um diário encostado no fundo de um armário. Arrastei prateleiras para varrer o piso rangente, joguei água com sabão no rodapé tomado de limo e troquei lâmpadas queimadas. No meio da sala, descobri um relógio antigo que não funcionava mais, mas guardei para lembrar do tempo que passei com ela. À noite, o silêncio era total. Só eu e o ranger das tábuas a cada passo. Numa dessas noites, varrendo a cozinha, ouvi barulho de motor. Parei e corri para a janela. Vi uma caminhonete velha descendo a trilha, faróis altos acesos iluminando o campo escuro. Ela parou a uns 5 metros da porta. Um homem ficou ali, parado, olhando fixo para casa. Depois de alguns segundos, virou o carro e foi embora. Meu coração disparou. Tentei achar explicação racional, mas o arrepio subiu pela nuca. Dias depois, num domingo à noite, eu jantava arroz e feijão vendo TV quando ouvi de novo o motor. Fui até a janela e vi a mesma caminhonete, sem faróis, só a silhueta no escuro. Senti um frio na barriga. Olhei o celular. Quase 1 da manhã. O carro parou em frente à varanda, o motorista desceu devagar, subiu os degraus e ficou ali, sem bater na porta, sem tocar a campainha. Eu mal respirava.
As mãos tremiam tanto que tive que me apoiar na quina da parede. Afastei-me um passo, peguei o telefone e liguei para o 190. Enquanto falava com a atendente, vi o homem voltar para o carro. Subir e sumir na mesma noite misteriosa. Fiz o boletim, mas me disseram que, sem mais provas, não podiam agir. Fui dormir com um pressentimento ruim, o peito martelando de tensão. Algumas noites depois, acordei com um único toque na porta. Só um toque seco e seco mesmo. Foi só um toque. Fui olhar pela janela, mas o lado de fora estava escuro. Demais. Ao me virar, vi a porta entreaberta. Congelei no corredor. Ouvi passos pesados descendo o hall. Corri para o quarto de hóspedes, tranquei a porta e liguei de novo para o 190. A atendente perguntou onde eu estava, mas eu não conseguia falar. Só ouvia as tábuas estalando, algo arrastando no chão como metal raspando as tábuas. Os passos subiram a escada. Pararam bem na minha porta. Ouvi o trinco girar, a maçaneta mexer. A porta abriu com um rangido. Aí veio o som de gavetas sendo puxadas e roupas sendo espalhadas. Quem fosse, procurava algo com pressa. Fiquei imóvel. O peito doía de tanto medo. Cada segundo parecia uma eternidade. Depois de uns minutos, ouvi os passos descendo de novo e, enfim, o silêncio. Corri até a janela dos fundos e vi o mesmo homem caminhando rumo ao mato alto, até desaparecer na escuridão. Meu coração apertou quando desci as escadas e saí pela porta dos fundos, tremendo. Quando a polícia chegou, só tive minha descrição. Nenhuma pegada clara, nenhum objeto deixado. Nada restava além do medo e das lanternas girando pelo quintal. Em um mês, vendi a casa. Eu tava com medo que ele voltasse. Até hoje, de vez em quando, dou uma olhada no site da polícia para ver se rolaram invasões por lá. Desde aquela noite, nada. Ninguém mais invadiu, ninguém mais apareceu. O que ainda me arrepia é pensar que ele entrou sabendo que eu tava lá no quarto. Se eu tivesse ficado ali naquele instante, o que ele ia fazer comigo? Eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever.